o nosso carinho fraterno e amoroso a todos quantos compartilham conosco esse momento de reflexão, esse momento de convivência, mesmo nesse instante de isolamento social. O sentimento não conhece barreiras, desconhece fronteiras, e a obra do Cristo, mais do que nunca, segue a sua sequência. E aqui estamos, sentindo, sim, a vibração de cada um que nos vê nessa hora. Em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país e em qualquer lugar do planeta. Então, vamos nos valer dessa corrente iluminada e fraterna e vamos todos elevar a Deus, a Jesus, o nosso pensamento, numa profunda atitude de gratidão pela oportunidade da vida, mesmo em momentos como esse, de riqueza ímpar para a humanidade. Se conosco, divino amigo, hoje e sempre. Hoje nos cabe convidar a todos a refletir esse tema que nominamos como recursos divinos na senda evolutiva. E nos valemos de duas obras, Pensamento e Vida, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, e a outra obra é Jesus e a Atualidade, do Espírito Joana de Ângeli, através da psicografia do não menos querido Divaldo Pereira Franco. Vocação. Todos nós, notadamente no nosso aconchego familiar, costumamos, não é mesmo, a olhar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, e dissemos assim: o fulano vai ser médico, a fulana vai ser engenheira, já aquele ali, acho que vai ser artista. E Emmanuel nos diz em Pensamento e Vida que a vocação é a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras vidas. Atentemos da relevância dessa afirmativa, porque nos deixa muito claro que o espírito, na sua jornada evolutiva, dispõe de N oportunidade
para ir aprimorando aquele ferramental que a misericórdia divina lhe concedeu quando da sua criação. E Emmanuel nos diz que é lógico que muitas vezes nós estamos iniciando uma atividade nova em função do avanço tecnológico, etc. E nós temos, sim, que aprendermos novas coisas, nos adaptarmos às novas realidades. Mas ele nos diz com muita clareza que, via de regra, nós retornamos àquele meio em que já percorremos, já vivenciamos aquela atividade. E ele nos diz: de qualquer modo, o título profissional, em todas as ocasiões, é carta de crédito para a criação de reflexos que nos enobreçam o administrador, o juiz, o professor, o médico, o artista, o marinheiro, o operário e o lavrador estão perfeitamente figurados naquela parábola dos talentos, de que se valeu o Divino Mestre para convidar-nos ao exame das responsabilidades próprias perante os empréstimos da vontade divina. Todos nós sabemos que essa parábola dos talentos que Jesus nos deixou, ele fala em que um senhor ia fazer uma longa viagem e chamou os seus servos e deu a cada um deles talentos, recursos, dando 10 talentos a um, 5 a outro e 1 a outro. Tendo passado longo tempo, ele retornou e pediu contas daqueles talentos, daquele valor que eles deixaram com seus servidores. E aquele que ganhara 10 talentos diz: eis aqui os 10 talentos que me confiaste, e aqui mais 10 outros que ganhei. E o Senhor diz: bom e fiel servidor, como foste fiel em pequenas coisas, eu te confiarei outras. Vendo o seguinte, que fora lhe entregue 10 talentos, diz: eis aqui os 5 talentos que me confiaste, eis aqui mais 5 que eu ganhei. Bom e fiel servidor, disse, partilha da alegria do teu Senhor. E tendo vindo aquele que ganhara apenas 1 talento, e disse: como seis que és um homem severo, e ceifas aonde não plantastes, como eu o temia, enterrei na terra o vosso dinheiro. Eis aqui o vosso dinheiro. Ao que aquele senhor disse: mau servidor,
Se sabias que sou severo, que ceifo onde não semeei, deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu retornasse, eu o recebesse com juros. Atentemos à postura deste servidor que ganhara apenas um talento. É a simbologia daqueles que, ao receber as dádivas dos recursos divinos, os desperdiçam por pura invigilância, pura preguiça, malbaratando valiosa oportunidade. E entendamos aqui talentos, tudo aquilo que a misericórdia divina nos oferta. Mas referindo-nos à questão das profissões, por exemplo, o médico que negligencia na sua tarefa. E que tarefa de caráter divino, pois é-lhe confiado vidas. Ele faz, inclusive, um juramento na sua formatura que ia preservar a vida. Mas muitos de nós, independente da profissão que exerçamos, nos deixamos levar por sentimentos menos nobres, de ganância, fazendo daquela profissão um mero comércio. O nosso patrono, Dr. Bezerra de Menezes, é conhecido como o médico dos pobres, não é mesmo? Mas muitos não sabem de que forma ele adquiriu essa denominação de médico dos pobres. Porque o Dr. Bezerra de Menezes não limitava-se só a muitas vezes comprar remédio para os seus pacientes. Todo mundo cita aquele ato que ele, não tendo mais dinheiro, vendeu o próprio anel de formatura para que pudesse fornecer medicação a uma pessoa necessitada. Mas ele tinha uma postura que ia muito além disso. Porque o Dr. Bezerra de Menezes, morador do estado, da cidade do Rio de Janeiro, era conhecido por, ao longo da madrugada, 2, 3, 4 horas da madrugada, o chamarem
para que ele subisse o morro, locais mais inóspitos e perigosos, para atender gente baleada, gente faqueada. E ele sabia que ele não receberia um centavo sequer por aquilo. E ele o disse: aquele que se negar a um chamado desta ordem, porque não irá receber nada, nenhum erário, nenhum valor monetário, não pode ser chamado de médico. Quando muito, como comerciante da medicina. Olha só a grandeza desse espírito. Nós, quando recebemos esta chamada vocação, estamos tendo uma grande oportunidade de dar sequência a uma obra ou reparar algo que fizemos de maneira equivocada em função das nossas paixões. O juiz que faliu na sua missão, tratando os outros com crueldade, condenando inocentes, será compelido, nos diz Emmanuel, a voltar àquele mesmo tribunal. Agora, compelido a derramar as lágrimas do réu condenado de forma equivocada, aquele que é inocente, para sentir no espírito e na carne, nos diz Emmanuel, aquilo que fizera outros sofrerem. O médico que espezinhou a sua atividade no hospital será compelido, numa outra oportunidade, a vir ali, naquele mesmo hospital, como um anônimo enfermeiro que passa extremos sacrifícios para ganhar o próprio pão. Então, esta questão das profissões, atentemos. Qual é a nossa missão? Qual é
a minha tarefa perante a sociedade, perante as leis divinas? Porque isto me será cobrado pela própria consciência. E como nós vamos resolver tudo isso? Para superarmos os nossos desafios, para ultrapassarmos as nossas próprias fraquezas, temos que fazer uso da coragem. A coragem exemplificada por Jesus. E temos na obra, a que já fizemos referência, Jesus e a Realidade, no capítulo 10, que tem por título Jesus e Coragem, Joana de Anjos nos diz o seguinte: a coragem de Jesus. A sua foi uma vida de constantes desafios, em luta contínua em favor do bem. Jamais deixou de agir corretamente com desassombro. A mensagem de que se tornara portador, objetivando libertar as consciências humanas para a verdade, dele fez paladino da coragem. Nunca anuiu com o crime disfarçado de legalidade, com a arrogância mascarada de humildade, com a injustiça apoiada pelos poderosos, com a hipocrisia travestida de honestidade, com a discriminação de qualquer natureza, sob justificativa sociais, econômicas, raciais ou religiosas. Vejam como Jesus nos exemplifica de maneira muito clara qual deve ser a nossa postura como espíritos reencarnados que os somos. Temos que ser pautados pela retidão, pela ética. Jesus nunca se preocupou em ser visto, de conviver com aqueles ditos de má vida, pois sabia que não se contaminaria. Ele nunca foi conivente com o crime, mas sempre acolheu o criminoso. Quando aquela irmãzinha foi acusada de ser objeto do prazer e ter levado aquele homem ao pecado, e estava ali exposta publicamente ao julgamento da turba ensandecida, ele a acolheu.
de forma serena e harmoniosa. Porque ao acolher a mulher adúltera, ele, que detinha esta coragem moral, não estava preocupado com o julgamento dos poderosos, dos ditos sábios de sua época. Acolheu e posteriormente orientou: vá e não peques mais. E nós temos sim que termos a coragem de convivermos com as nossas fraquezas, com os nossos delícias, para que possamos sem nos envolver numa psicosfera de culpa, buscar, enxergar nos exemplos que nos cercam o quanto ainda me cabe fazer, o quanto ainda me cabe me transformar. Não achar que o outro me é superior. Não. Porque isso muitas vezes tem a ver com a minha baixa autoestima. Eu entendo que eu não posso chegar àquele patamar. Me espelho sim, devo me espelhar sim, naquele que emergiu das suas próprias fraquezas. Mas eu tenho que ter também a coragem de começar amorosamente, pacientemente, trabalhar em mim, para que eu possa usufruir dos recursos divinos que irão alavancar a minha caminhada evolutiva. Vamos nos espelhar na coragem moral do Cristo. O Cristo, o nosso modelo e guia, venceu todos os seus desafios. Não temeu a morte, pois sabia que viera para isso, como nos diz a nossa querida Joana de Ângelo. Mas nos acolheu com seu carinho, com seu amor, com seu perdão, dizendo a nós, a cada queda moral que tivermos: filho, filha, levanta e anda. Nesse momento, porque passa a humanidade, mais do que nunca,
devemos nos espelhar na coragem de Jesus. Porque essa coragem, ela nos aquieta e nos dá o pleno entendimento dos recursos que o Pai nos coloca à nossa disposição a cada manhã, quando abrimos os olhos ao retornar ao corpo físico. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a equipe espiritual da nossa querida casa, o amparo, o auxílio para esse momento de reflexão singela, mas que certamente toca os nossos corações, para que possamos seguir a nossa caminhada, serenos e harmonizados. Estejamos em paz, permaneçamos em paz, que assim seja.